Para você que se liga no I9 Podcast, seja bem-vindo. Nós estamos chegando com mais um episódio para você. E a gente já tratou de tanta coisa boa aqui. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante: a beleza, a autoestima, os cuidados pessoais. Para tanto, nós temos uma convidada bela. Muito obrigada. De autoestima e de muito talento. Obrigada. Ana Paula Gavron. Isso mesmo. Tudo bem? Tudo ótimo. Primeiro de tudo, quero agradecer pelo convite. Quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. A felicidade é nossa. Muito legal, com certeza. Maravilha. A Ana Paula é biomédica, é de Laranjeiras do Sul e atualmente você está morando no litoral de Santa Catarina, né? Sim, já faz alguns anos. Mas a família segue aqui em Laranjeiras do Sul. Toda a minha família mora aqui. É? Uhum. E por que a biomedicina? Olha, na época, eu comecei a faculdade em 2015, então faz 10 anos, né? Uhum. Na época eu sempre quis fazer medicina. Medicina clássica. Medicina, aham. Na verdade, eu sempre gostei de saúde, sabe? Eu achava que eu queria medicina. Uhum. Aí, a medicina lá requer muito esforço, muitos anos de cursinho. Aí eu fiz 2 anos de cursinho lá em Curitiba. E eu vi que era difícil. Uhum. Aí eu falei, vou seguir outra vertente. E na época, a biomedicina ela não era tão conhecida como é hoje. Na verdade, não era nada conhecida. Então, a minha prima, que sempre trabalhou em hospital, ela falava, Ana, por que você não faz biomedicina? É uma área de saúde muito boa. E eu falei, vou fazer. E eu fui fazer biomedicina. Só que na época, inclusive acho que até hoje também, as faculdades elas são mais voltadas para a parte laboratorial. Sim. Que é exame de sangue, essa parte assim. E, então, na época, foi mais ou menos por conta disso que eu fiz a biomedicina. Uhum. E eu gostei muito. A biomedicina, ela versa acerca de umas 30 especialidades, né? Sim. Entre elas, a estética. Sim. Que está em voga, né? Especialidades. Uhum. A estética está em voga e é a área que você está atuando para valer, né? Sim. E é dela que nós vamos falar no episódio de hoje. Nós estamos em 3 aqui nessa bancada, né? Em 3. Uhum. Depois a gente vai explicar melhor isso. Então, você é uma laranjeirense que está brilhando lá no litoral de Santa Catarina, mas mantém ainda uma ligação com Laranjeiras do Sul, né? Mantenho. Minha família toda mora aqui, né? Minha mãe, todos os meus tios. Então, sempre que eu consigo, eu venho pra cá. Uhum. Então, na verdade, cada 1 mês e meio, 2, eu tô aqui. E você é irmã de um cara muito legal chamado Murilo. Murilo, meu irmão, que eu amo. Gente finíssima. Muito bem, o I9 Podcast está no ar, senhoras e senhores, e hoje nós vamos, portanto, falar com essa profissional de alto gabarito, para a gente falar sobre esse tema que está super em alta na sociedade, né? Na cabeça e no coração das pessoas. As pessoas descobriram que elas merecem um cuidado mais especial e conseguiram se desvencilhar de certos preconceitos e de pensamentos que agora ficaram no passado, né? Isso é muito legal. E o nosso I9 Podcast é chancelado por um timaço de patrocinadores encabeçado pelo Rinaldi Postos de Serviços. Aproveite vantagens que só os clientes Rinaldi têm. Conheça o Volare, exclusivo do Rinaldi, mais o Shell Box da rede Shell. Rinaldi Postos de Serviços. Ainda, Good Slice Home Off Pizza. No estresse, vai de pizza, vai de Good Slice. I9 Podcast para Mesquita Engenharia. Quando o assunto é obra, não se improvisa. Mesquita Engenharia, construindo confiança. Pinducatec, iPhone, acessórios e assistência técnica para celulares. Precisou, ligue 998554743. E Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. I9 Podcast no ar aqui pelas ondas da emoção deste podcast que alcança pessoas no mundo inteiro.
Laranjeiras do Sul, na região, e essa magia que é a internet, né? Que você pode acessar de qualquer canto desse planeta, né? É muito bom, né? Você gosta das evoluções que o mundo apresenta, Ana? Nossa, demais. Eu acho que o microfone da Ana podia ser um pouquinho mais levantado. Você fala calminho. Sim, né? baixo. Você é calminha na vida? Tento ser. Mas no dia a dia, geralmente sim. A calma faz bem pra beleza? Demais, né? É. Com certeza. O que fez, na tua opinião, as pessoas mudarem a ideia sobre autoestima e os cuidados pessoais? Olha, antigamente, isso eu digo antigamente, não é há muitos anos atrás, a estética não era a estética que é hoje. Eu lembro que na minha época de faculdade, não tinha esse boom da estética que tem hoje, esse crescimento assim assíduo. Sim. Então, antigamente as pessoas elas não tinham tanta vontade de fazer estética, tanto é que muitos colegas meus da época da faculdade foram para a área bem depois. Aham. Mas eu acho que é uma coisa que foi crescendo interna de cada um, de você olhar bons resultados, porque Sim. teve uma época que teve, há uns anos atrás, a estética deu uma decaída, porque tinha muito resultado feio de pessoas que faziam procedimentos, ficava estranho, Aham. sabe? Com certeza deve ter visto várias Sim. coisas. Então, eu acho que naquela época as pessoas elas tinham muito medo de fazer e se deformar e ficar estranho. Então, com o passar do tempo, até mesmo os profissionais foram se melhorando, né? Então, os resultados foram ficando mais naturais. E a estética foi caminhando também, né? Uhum. Então, antigamente, se fazia um botox, a pessoa ela ficava com o rosto mais travado, assim, sem expressão. Hoje em dia, ninguém mais quer ficar assim. Então, hoje em dia, a gente consegue entregar um bom resultado para as pessoas e que não fique artificial, como as pessoas tinham medo. Então, acho que foi sendo uma construção, realmente, sabe? Um avanço. E o segredo tá na mão de obra, no trato profissional ou no produto utilizado? O que melhorou? Olha, creio que os dois. Eu acho que as coisas elas vão caminhando juntas, né? Até mesmo a questão em parte de estudos em relação à anatomia facial, técnicas de aplicações. Então, tudo isso ele vai sendo um lugar de pesquisa, né? Aham. Então, vai aprimorando as técnicas. Sim. Então, os produtos vão sendo aprimorados, as técnicas dos profissionais. E é sempre uma junção. Eu sempre falo para os meus pacientes que não adianta você ter um produto maravilhoso se você não tiver um bom profissional que saiba aplicá-lo. Sim. E assim como o contrário também é válido. Eu acho que algumas coisas, alguns fatores afastavam ou não aproximavam as pessoas das clínicas de estética. A grana, né? Que sim. você precisa ter dinheiro. Antigamente era muito mais inacessível. Isso. Então, esse é o fator primordial. Outro é o zelo, né? A falta de zelo, o desleixo. Também. E o preconceito e o medo de que não funcionasse, como você mencionou anteriormente, né? Sim, ou que não gostasse do resultado, né? Uhum. Então, realmente, foi sendo uma coisa construída. Antigamente era mais difícil, né? Os valores eram mais caros. Uhum. Então, realmente, foi mais ou menos isso. E as pessoas, a gente foi moldando também as pessoas, mostrando que sim, as pessoas podem ficar bonitas, podem ficar naturais, não vai ficar deformado. Mas volta e meia rola um escândalo lá na imprensa que diz o contrário disso, né? Mas sempre vai ter, né? Em todas as profissões, sempre vai ter a exceção, né? Tanto é que todos os dias é mostrado inúmeros bons resultados. Aí, às vezes, acontece, né, com algum profissional de ter esse resultado indesejado e acaba virando notícia, né? Mas eu acho que toda profissão, se a gente for caçar, sempre vai ter alguma coisa, assim, que vai fugir ali da linha, né, do natural, do bom. Então, é uma coisa que não é pra gente, talvez, se basear tanto, mas sim, acontece. O que mais leva uma pessoa pra uma clínica de estética? Eu acho que hoje em dia as pessoas, elas começaram a gostar de se cuidar mais. Porque se a gente for lá há uns anos atrás, uma pessoa, ela envelhecia muito mais cedo do que hoje. Hoje em dia nós temos pessoas maravilhosas, com a pele maravilhosa, cabelo maravilhoso, muito mais velhas. Então eu acho que a gente morre mais tarde, então as pessoas vão começando a se cuidar pensando na longevidade.
Então eu sempre falo, né, que a estética, ela não é pra você não envelhecer. Que muita gente fala assim, a estética não quer que as pessoas envelheçam, é contra o envelhecimento. E é exatamente o contrário. A estética, ela é um aliado para as pessoas envelhecerem bem. Mas tem gente que força a barra, né? Sempre tem, né? Na verdade, assim, igual eu te falei, sempre vai ter a exceção, né? Sempre vai ter pessoas que vão, sabe, querer diferente. Lá nos 70 e tantos anos, não dá pra forçar muito, né? Num procedimento, numa cirurgia plástica, por exemplo. É começar cedo. Porque quando a gente começa as prevenções antes, quando a gente tiver 70, 80 anos, a gente não vai precisar fazer grandes cirurgias, grandes intervenções, porque a gente já começou com os cuidados antes. Então, a gente sempre fala que o preventivo, ele é sempre a melhor parte. Por exemplo, um botox. Quando a pessoa já tá mais velha, a pele já tá um pouquinho mais flácida, não é o mesmo resultado de uma pessoa mais jovem. Então, quando a pessoa começa a fazer os procedimentos antes, a longevidade dela muda, sem contar a autoestima, né? Tudo isso que também entra muito em pauta. Sim, mas quando eu te pergunto, o que mais leva uma pessoa para uma clínica é que defeito estético? O defeito... Olha, eu acho que o primeiro que as pessoas mais reclamam às vezes é as ruguinhas. Ruguinha mesmo. Testa, cara de bravo, no orbicular do olho, assim, no pezinho de galinha. Eu acho que é o que primeiro pega as pessoas, que seriam o que a gente faz com toxina botulínica. Eu acho que a pele em si é o geral, assim, tanto é que é o primeiro procedimento mais realizado no mundo. Mas, assim, cada pessoa vai ter a sua dor, digamos assim. Tem gente que tem a sua dor com o nariz, tem gente que tem a sua dor com o queixo, com a mandíbula, com a olheira. Então, é muito individual, sabe? Então, mas, de modo geral, eu acho que é a pele. Você acha que as pessoas sabem reconhecer sua beleza e sua feiura na medida certa? Eu acho que as pessoas, elas tendem a sempre se olhar pro lado mais negativo. Então, às vezes, eu sempre falo que essa parte de a gente sempre se olhar e se colocar defeito em nós mesmos é uma coisa que é muito triste pra gente, sabe? Então, quando a gente mostra pro paciente o tanto que ele é bonito, às vezes pequenas coisas, intervenções que a gente faz no paciente já muda muito a autoestima e ele passa a se ver de outra maneira. Então, eu acho que essa parte de você ter um problema, igual você falou, e você ir lá e resolver, e a pessoa ficar feliz, sair daquela parte, eu me vejo feio no espelho, mas eu fui lá, fiz um procedimento e eu me amei. Então, a gente sai de dois polos muito distintos, né? Então, um exemplo básico. Eu tenho muitos pacientes que não gostam de tirar foto de perfil. Ou porque não gostam do tamanho do nariz, ou porque o queixo tá muito retraído, às vezes fica aquela papadinha. Então, quando a gente alinha, faz os retoques necessários, que são coisas muito simples, o que eu mais vejo é as minhas pacientes postando foto de perfil. Então, a gente sai daquela visão do eu sou feia pra eu sou maravilhosa. Então, é uma coisa muito legal de ver, de acompanhar, sabe? Uma das coisas que eu mais amo no meu dia a dia é isso. Ana, eu tenho recurso? Tá aquela sua voz assim, todo mundo tem, né? Mas assim, ninguém é feio, ninguém é bonito, né? É que ela tem aquele negócio que a gente vai sempre encontrar melhorar. Eu também tenho que retocar meu botox, mas agora não posso, né? Eu sei. Você se auto-aplica? E como é que você... O botox, eu faço botox. Eu faço na minha queridíssima Cris Baroni, que eu te falei antes do programa. Eu sinto muita dor no botox. Então, eu com os meus pacientes, eu gosto de ter algumas coisinhas que me ajudam ao paciente não sentir tanta dor. Como, por exemplo, eu passo uma pomadinha anestésica nos pontinhos onde eu vou fazer a aplicação. Eu uso um vibrata geladinho, que ele vibra na pele e dá um comando diferente pro cérebro, então engana a dor ali da agulhada. Então, a gente consegue ir manejando essa dor. Mas sim, querendo ou não, é uma agulha, né? Então, você vai sentir talvez um pouquinho, né? E ela faz tudo isso pra mim. Ela passa o anestésico. Mas aí entra a questão de sensibilidade de cada um. Sim, é muito variável. Tem gente que eu faço tudo isso e não sente nada. Tem gente que eu faço tudo isso e sente.
Então, a sensibilidade de cada um entra muito em questão nesse ponto. Aham. Ô, Ana, a biomedicina, ela é um aporte interessante para a medicina, né? Na descoberta de doenças, na questão de exames laboratoriais, Sim. né? E na parte da estética, você acha que há uma contribuição também para a saúde da pessoa? Com certeza. Inclusive, tem muitos pesquisadores biomédicos que fazem realmente essa parte de pesquisa científica, que fazem testes, mas eu não posso falar que eu gosto mais da minha profissão, né? Porque eu acho que todas as profissões são capacitadas a trabalhar com aquilo que se dedica a estudar, né? Aham. Mas a biomedicina não é que ela foi feita pra isso, né? Mas a gente estuda muito, sabe, sobre isso. Dentista também estuda muito a face, né? Todas as profissões que... Mas eu acho que sim, que sempre contribui. Uhum. O que você pensa do dentista que faz botox? Super concordo, É, com certeza. porque há quem demonize isso, né? Mas sempre tem tudo, né? Então, o dentista, ele estuda a face, ele estuda muito a face. Então, por que não, né? Eu acho que sim, eu acho que é um bom profissional, excelente profissional. Uhum. Se você não tivesse na área da beleza, você estaria aonde? Não sei. Nunca pensei nisso. Boa pergunta. Eu acho que as coisas foram caminhando de uma forma tão leve pra isso, sabe? Que eu não consigo nem imaginar o que eu estaria fazendo. Aham. Mas na biomedicina, a estética é o que mais te Sim, empolga mesmo. é. Quando eu terminei a biomedicina, eu tinha muita vontade de fazer área de fertilização in vitro. Aham. Mas depois acabou. Arrefecendo essa ideia. Ana, o que... Você já desaconselhou alguma pessoa num procedimento? Tipo, Já. a pessoa foi por neurose. Tem isso? Tem bastante. Tem bastante. Já desaconselhei de fazer procedimento, como já me recusei a fazer procedimentos. Porque o que acontece? Se a gente quer seguir uma linha natural, tem vários profissionais com vários tipos de trabalho, né? Então, sempre vai ter o profissional que preza mais aquela coisa um pouquinho mais carregada. Tem profissional que gosta de uma coisa mais natural, mais sutil, que é o que eu gosto. Então, quando o paciente, às vezes, ele quer uma coisa um pouquinho mais carregada, já não entra na minha linha de trabalho. Uhum. E a gente tem que saber falar não pro paciente, porque às vezes a paciente tá com uma boca linda já, mas ela quer colocar mais, porque é costume e talvez vire um vício pra ela. Então vai muito do profissional saber se posicionar pro paciente e falar, já tá lindo? Vamos parar por aqui por enquanto, né? Esperar começar a absorver o ácido. Porque acontece? Querendo ou não, quando a pessoa vai em algum lugar, ela fala, nossa, às vezes a pessoa acha a boca dela feia. Com quem que você fez tua boca? É o meu nome, né, que tá ali no rosto da pessoa. Então a gente tem que zelar por isso. E a gente tem que saber se posicionar com o paciente em relação a isso também. Essa história da boca, né? Agora deu uma esfriada, mas a tal da boca de peixe. Tava A boca de pato, né? De pato, né? De pato. É de pato. Tava uma onda terrível disso, né? Então, entra nessa questão que eu falei no início das pessoas antigamente que às vezes pesavam um pouco a mão, sabe? E colocavam produto demais ou produto errado. Porque a gente tem vários tipos de ácidos para determinadas faces e regiões do rosto, né? Aham. Então, vai do profissional saber trabalhar com o produto que ele tem. Então... Mas tinha muito, né? Tinha vários casos que ficava exageradamente, né? Mas eu sempre falo que quando tem um bom profissional, você pode fazer qualquer procedimento de olhos fechados, que ele vai te entregar um excelente resultado. Mas aí vai de qual linha que o paciente quer manter, sabe? Aham. Mas as redes sociais, elas criam também modismos, né? Na área da estética. Muito, muito mesmo. Eu percebo que... Desculpa te interromper, mas eu percebo que quando eu passo uma semana toda postando o nariz, vem muita gente querendo fazer nariz. Então, querendo ou não, as pessoas, elas são influenciáveis ali. Talvez, com certeza, ela já queria fazer
E só precisava, talvez, ver mais, de um incentivo a mais, né? Mas sim, acontece muito. Uhum. E você acha, assim, que tem procedimentos que a pessoa deve pensar mais, maturar melhor a ideia do que outros para fazer? Sempre tem. Mas aí entra a questão de pessoa para pessoa, sabe? É muito difícil generalizar essa parte de procedimentos na estética, porque cada rosto é muito único. Cada pessoa tem uma feição muito única. Uhum. Então, eu sempre preconizo com meus pacientes de não mudarmos demais. Aquelas transformações, assim, totalmente troca de CPF, eu não sou muito a favor. Porque eu acho que a gente tem uma identificação com o que a gente vê no espelho, né? Quando a gente muda demais, a gente gera uma desidentificação. Então, eu particularmente gosto de trabalhar com uma linha mais natural, sem mudanças muito bruscas. Sim. Eu penso em alguns procedimentos, talvez não tenha muito a ver contigo, mas que eu acho que é um ato de muita coragem. Tatuagem. É um ato na minha opinião, pro meu entendimento, é um ato de coragem. Porque é uma decisão que você vai tomar ali que vai levar uma vida inteira. Sim. Então, por exemplo, influenciadores. A pessoa tem milhares de seguidores lá no Instagram. Ela atinge uma marca e faz uma tatuagem daquela marca. Uhum. Você lembra do Orkut? Lembro, com certeza. Você já teve Orkut? Claro! Já imaginou se você tivesse tatuado alguma coisa sobre o Orkut no teu corpo? Sim. O Instagram, um dia, ele pode não existir mais. Com certeza. E a tatuagem vai ficar daqui 40 anos na pele da pessoa. Assim, hoje em dia tem formas de remover, né? Remove... Mas é um sofrimento, 100%. é um dano, né? Mas dizem que dói muito. É bem dolorido, diz que dói mais pra retirar do que pra fazer. Uhum. Mas sim, é uma coisa eterna ali, né? Mas a parte da estética, não tanto. Por exemplo, a toxina botulínica, o popular Botox, ele tem um prazo de validade. Sim. Ele vai durar ali 4, 5 meses e vai acabar. Um preenchimento com ácido hialurônico, tem como a gente retirar ele, sem contar que ele é absorvido com o passar do tempo. Mas, não gostei, a gente retira, a gente aplica uma enzima que se chama hialuronidase, que degrada o preenchimento. Então, são coisas mais, assim, tranquilas de se trabalhar. Não é uma coisa permanente, sabe? Mas aí entra o PMMA, que alguns profissionais acabam aplicando aí. Sim, esse é permanente. Ah, sim. Nós estamos aqui no Inove Podcast falando com a Ana Paula Gavron. O teu sobrenome é marrento, né? É difícil, né? Mas é fácil, eu acho fácil. Não, é bonito, é bonito. O seu irmão disse que é Gavron. E você diz que é Gavron. A gente fica teimando. Mas eu acho o Gavron mais estiloso. Bonito. Eu também prefiro. E o Inove Podcast é assinado pelo Rinaldi Postos e Serviços. Aproveite vantagens que só os clientes Rinaldi têm. Conheça o Volare, exclusivo do Rinaldi, mais o Shell Box da rede Shell. Ainda, Good Slice Home of Pizza. No estresse, vai de pizza, vai de Good Slice. Mesquita Engenharia, construindo confiança. Inove Podcast assinado também pelo Pinduca Tech, iPhone, acessórios e assistência técnica para celulares. O telefone do Pinduca é 998554743. E Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. Ana, você tá gostando de falar com a gente? Demais. Muito obrigada pelo convite. E eu já adoro falar mesmo. Se fala, né? É a melhor coisa. E falar do que você entende é sensacional, né? É verdade. Você conversa com os seus pacientes em sua clínica? Muito. Muito mesmo. Assim, quando eu comecei na profissão, sempre falavam para não criar muito vínculo com os pacientes, né? Uhum. Nossa, mas não tem como. Eu acho que a coisa mais gostosa é as tuas clientes, as tuas pacientes virarem próximas, né? Porque vai criando
uma rede de conexão entre as pessoas. E eu acho que essa é a melhor coisa que existe, sabe? A pessoa não vê a gente como, doutora, sabe? É minha amiga. Eu acho que é a melhor coisa. E não se atinge isso sem a conversa, né? Sem o bate-papo. E o momento que as pessoas estão lá, isso não é só mulher, homem também. É o momento que as pessoas, elas estão desabafando a vida delas. Pois é, eu ia te perguntar isso. Às vezes, conversando, você não descobre que o problema não é estético? Tem muitos casos, assim, eu digo que quase todos os pacientes, eles chegam com uma dor. Então, às vezes a dor, eu não gosto do meu nariz. Mas você vai ver a pessoa conversando, porque fazia um bullying, porque falava que o nariz era feio. Então, sempre tem alguma coisa que chega antes do problema estético. Uhum. Que é exatamente isso. Então, o paciente, ele gosta de conversar, ele quer ser acolhido, é um momento de acolhimento. Então, por isso que eu preconizo muito aquele atendimento bem humanizado, que eu dou tempo pro meu paciente conversar comigo, não é aquela coisa robotizada, sabe? Igual naquelas clínicas grandes que você tem meia hora pra atender o paciente. Não tem como, né? A gente vai num lugar, a gente tá prestando um serviço, a gente quer ser bem atendido, ser bem recebido, quer que a pessoa tenha um olhar cuidadoso com a gente. Então, sim, eu converso muito. Uhum. Antes a gente falava da rede social. Não acontece de chegar uma paciente e falar: olha, eu quero que a minha boca, o meu nariz fique igual a da fulana. Tem isso? Tem, mas é pouco. Pelo menos comigo, né? Eu só posso falar de mim. Provavelmente com outros profissionais talvez aconteça com mais frequência. As pessoas, elas tendem a se espelhar, né? Uhum. Eu vi o nariz de fulano e gostei. Mas a gente sabe que a anatomia de cada um é muito diferente, né? Então, a gente não consegue entregar o mesmo resultado. Eu quero aquela boca da fulana. Não tem como. O teu nariz é perfeito em você, pode ficar horrível em mim. Certamente ficará, né? Tudo é uma questão de proporção, Então, a proporção que dá certo pra uma pessoa, talvez não dê pra outra. Então, eu sempre falo que a comparação é a pior de todas. Eu fui fazer uma consulta, falar de um exemplo meu, com um amigo meu, o Dr. Rômulo. Ele é otorrino, otorrinolaringologista. E eu estava com um problema de rouquidão, que não ia embora. Já tem um tempo isso. E eu aproveitei a consulta e falei: viu, eu acho que vou mexer no meu nariz. Fazer dar uma melhorada, né? Uma rinoplastia. E ele falou assim: te incomoda? Teu nariz tá te incomodando? Eu falei: não, ele só é feio. Cara, não é feio. Só se te incomodar, porque dói, tem o pós-operatório, não sei o que e tal. E ele me orientar daquela forma, já melhorou a minha autoestima. Com certeza. Eu acho muito bacana isso, a parte profissional. Eu, às vezes, falo para meus pacientes. Tinha paciente que era com o nariz perfeito. Eu quero fazer rinomodelação. Eu falava: não tem porquê, teu nariz é lindo, maravilhoso. E vai isso, exatamente, você mostrar pro teu paciente, talvez coisas que ele vê com uma distorção, sabe? Então, sim, se te incomoda, senão não mexe. Deixa do jeito que tá, sem sofrimento, sem dano, sem nada. Porque às vezes, até esse seu exemplo, a cirurgia do nariz é uma cirurgia complexa. Então, vai que você não gosta do resultado, você vai fazer o quê? Então, é bem complicado também. É o que a gente estava falando anteriormente da tatuagem. Exatamente. Às vezes você idealiza um resultado perfeito que nem sempre acontece, né? Exatamente, porque entra muitas questões em pauta, né? Entra a cicatrização, entra como que tá a saúde do paciente, como tá tudo, né? Então, sim, realmente, são coisas que tudo que é meio para sempre... É bom repensar. É bom repensar, pensar duas vezes, né? Você estava falando, a gente estava falando antes de se aplicar a toxina botulínica. Sim. Se auto-aplicar. E o nosso queridíssimo Anselmo Xavier achou lá um vídeo no teu Instagram que, inclusive, viralizou, né? Sim. Viralizou um vídeo que eu estou me auto-aplicando toxina. Quantas visualizações teve o vídeo? Teve mais de 4,7 milhões de visualizações, se não me engano. São quase 3 Curitibas visualizando, né? Verdade. Vai lá, Ramon. Meu Deus, como é que você fez aquilo?
Você vê que eu nem faço cara de dor, você vê como eu não sinto dor nenhuma. Uhum. Teoricamente... Bem tranquilo, né? Mas é um vídeo polêmico, falaram, né? Porque... falando que eu tava ensinando as pessoas a fazer Botox em casa? Mas não tem como, né? Uhum. Daqui vários comentários eu respondi que esses produtos, eles são restritos. As pessoas que não têm habilitação na área, elas não têm acesso ao produto. Sim. Então, não tem como fazer em casa. Uhum. E a toxina, todo mundo sabe que a toxina, além de... é uma coisa fácil, né? Uhum. Mas ela pode dar muita intercorrência. Então, não pode nunca fazer em casa, O né? que pode dar de ruim num Botox? A toxina botulínica, ela paralisa o músculo, né? Uhum. Ela causa ali o relaxamento muscular. E tem várias coisas que podem acontecer quando mal aplicadas. Que é a ptose palpebral, que é quando cai essa pálpebra aqui, o olho fica assim, sabe? Eu acho que a principal é essa, que a gente não consegue reverter tão rápido. Mas tem assimetrias que podem acontecer, mas a gente consegue arrumar. Uhum. Mas, teoricamente, o problema do Botox é uma vez aplicado, ele tá aplicado, a gente não consegue retirar ele com facilidade. Tem algumas enzimas que a gente pode aplicar, um pouquinho de laser, mas tem pessoas que não é efetivo. Então, é esse que é a parte do Botox, que uma vez ali no músculo, internalizou ali, e você vai ficar com ele por, no mínimo, 4 meses. Uhum. E o ideal é de fazer repetir a cada quanto tempo? Olha, 6 meses? 4 meses? Eu sempre falo que depende da pessoa. Também não dá pra generalizar a questão da toxina. Tem pessoas que a toxina dura mais de 5 meses. Tem pacientes meus que duram super bem a toxina. Tem pacientes que duram um pouco menos. Eu sempre explico que a toxina tem muitas coisas que interferem no resultado dela. Mas, basicamente, eu sempre falo ali em 5 meses. Uhum. Quando voltou a movimentar o rosto, já começou a aparecer as ruguinhas, já é o tempo certo pra fazer. Mas menos que isso, também não. Você acha que tá na minha hora? Tá, né? Pouquinho. Tá. Que faz uns 6 meses que eu não faço. Uns 5 meses e meio, mais ou menos. Chama sua prima, como que é o nome dela? Cris. Cris. Qual é o percentual de homem na sua clínica? Olha, aumentou bastante nos últimos tempos. Mas assim, os homens que foram, a maioria, foram levados por mulheres. Aham. Ou é a esposa, ou é a namorada, ou é uma amiga. Mas aumentou consideravelmente, assim. Os homens, eles têm passado a se cuidar bem mais do que era antes. Mas eu tenho vários pacientes que ainda fazem o seu primeiro Botox agora. Então, às vezes eles têm muito medo da dor. O homem, eu acho que talvez a maior objeção é a dor. Eles têm muito medo de sentir dor e às vezes nem sente nada. Então, tem muito medo que... o que as pessoas vão falar? Tem paciente que fala, por favor, não posso ver o resultado de Botox. Na verdade, aconteceu uma vez só. Mas às vezes não quer expor que fez algum procedimento. A parte boa é que é sempre muito imperceptível, né? A toxina, ela fica bonita na pele, mas não fica aquela coisa assim, nossa, eu fiz Botox. Não escancara, né? Não, é muito tranquilo. Quando você fez a primeira vez, você gostou? Ah, sim. Com certeza. Toda a vida. Mas assim, a parte boa é que os pacientes que vão com esse medo, quando eles voltam pro retoque, quando precisa, eles falam, meu Deus, eu amei. Uhum. Ficou muito bom. Sim. Não tem mais como ficar sem. Sim. Então, já desmistificou ali todo o medo, a objeção que ele tinha, né? Isso é muito legal. O homem, eu acho que 2 coisas levam o homem para uma clínica de estética. Pelos e a testa franzida, né? Sim. E a mandíbula? Hoje em dia, o homem tem apostado muito na parte da mandíbula. O que dá para fazer aí? A gente faz um preenchimento. Uhum. Muitos homens acabam tapeando, digamos assim, a mandíbula com a barba, né? A barba é uma maquiagem para quem é ruim de mandíbula, né? Com certeza. Então, acaba melhorando ali a região. Mas nem todos os homens têm barba cheia, né? E nem todos gostam de usar barba. Mas a gente faz muito preenchimento de mandíbula, de mento, de queixo, né? Então, tenho vários pacientes que são mais novos
e que fazem preenchimento de mandíbula porque querem passar uma imagem mais séria, mais segura, porque a forma como as pessoas nos veem é sempre muito importante, né? Então, tem muito homem que procura mandíbula também. E ele precisa raspar a barba para fazer o preenchimento ou não? Tem que baixar, fica bem baixinho. Baixar, não necessariamente raspar. Se a barba for um pouquinho mais rala, dá pra baixar só. Mas se a barba for bem cheia, o correto e o ideal para que o profissional veja bem, né, a marcação seria retirar. Mas a barba cresce super rápido, né? O que um homem não deve fazer no campo da estética? Eu acho que não tem nada que não deve fazer. Eu acho que tudo vai de cada caso, sabe? Se é uma coisa que incomoda ele, que ele tem vontade de mudar, eu acho que cabe pra ambos os sexos, sabe? Cuidar da pele, tratar a pele, tratar são coisas diferentes em questão de, passar um protetor solar, aí fazer um botox. Então, tudo pode fazer. Eu acho que não tem diferença entre o sexo, sabe? Os dois são bem abertos, assim, a fazer qualquer procedimento. Tá mais democrático e o homem tá com a mente mais aberta, né? Muito. Mas eu acho que um procedimento estético eu não faria, falo por mim, é pintar o cabelo. Achei que você ia falar preenchimento labial. Esse também, não cheguei nem a pensar, mas eu não sei. É que depende do homem, né? Mas a maioria realmente não pinta, né? Mas a parte já mais na estética invasiva seria o preenchimento labial. A maioria às vezes tem um pouquinho de receio. Apesar que eu sempre falo, eu tenho vários pacientes que fazem preenchimento labial, homem, porque às vezes a boca do homem ele é mais fina. E daí sai um pouco da parte estética e já vai pra parte funcional do lábio, né? Quando você não tem o lábio mais volumoso. Então, isso com o passar do tempo vai gerando uma perda de volume, código de barra, envelhecimento do rosto. Então, tem vários homens que fazem preenchimento labial. Eu sempre falo pra eles, isso não é um procedimento exclusivo de mulheres. Os homens também fazem, e inclusive os que fazem gostam muito de fazer. Fica muito bom o resultado. É mesmo? Ele se interessou lá. Ele já pediu pra anotar. O Anselmo pediu pra anotar seu número. Vou fazer, Anselmo, você vai amar. O Anselmo é bonito, né? Bonito, com certeza. Todos nós somos, graças a Deus. E o Murilão? Murilo, meu irmão, então, vamos demais, ele é perfeito. Ana, a beleza feminina, o ápice da beleza feminina, ela é atingida aos 31 anos, que é a idade que você tem. Sempre dizem que a partir dos 30 é onde começa o auge, né? Beleza. Eu li um artigo científico uma vez que dizia que 31 a mulher tá na maior performance de beleza. E de fato, né, a mulher na casa de 30, 31, ela tá exuberante, né? Ela já tem maturidade, ela tem todo um charme por já ter uma vivência e tal. E ela ainda tem, como você falou assim, ainda a atmosfera não tá pesando nela, né? De forma alguma. Eu sempre falo que 30 é os novos 20. Né? Então, e como é que você acha que as pessoas devem encarar o passar dos tempos? Sobretudo a mulher, que é mais preocupada com isso. Eu acho que recai mais da mulher também, né? A questão do tempo. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes que tem meninas jovens de 22, 23 anos que falam, porque eu tô ficando velha. Falo, você vai começar ainda a entrar na sua melhor fase. E realmente, eu sempre achei que a partir dos 30 as pessoas elas ficam mais bonitas. Já tem toda essa bagagem emocional, tudo um aporte ali que vai agregando, né, na pessoa. A pessoa já sabe quem ela é e isso também transmite muita coisa, né? E até no aspecto físico, ela entende que aquele cabelo que ela achava lindo era comprido demais. Ela vai se entendendo, ela vai se autodecifrando melhor, né? E isso é muito importante, porque a gente vai se conhecendo realmente. Fala assim, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso fica bom em mim, isso não fica. Então, mas eu acho que hoje em dia as mulheres, elas estão tendo essa consciência de que com o passar do tempo vai ficando mais bonita, sabe? Eu vejo minhas fotos de 20 anos e falo, meu Deus do céu, eu era muito feia.
E com 30 já não tem mais essa sensação. Eu acho que sim. Até porque a gente era mais feio, né? Porque as roupas eram, né? Houve uma evolução. Aí entra tudo isso que a gente falou, né? A gente se conhecendo, né? Então, realmente. Mas as mulheres, elas... Você vê hoje em dia mulheres de 55 anos, 60 anos, que estão lindíssimas. Demais, tem muita. E não só por conta dos procedimentos estéticos, mas por conta do cuidado com o corpo, com a educação física, com a musculação, com o aeróbico. Com certeza, porque isso vai agregando, né? Eu sempre falo que uma coisa nunca é só uma coisa. Tem um aglomerado de coisas que a gente tem que fazer pra ir ajudando, né? Então, fazer uma academia, fazer uma dieta equilibrada, controlar a alimentação. E hoje em dia, tanto é que a era do wellness está muito em alta, né? Então, a parte do cuidado, você querer o melhor pro seu corpo, pro seu rosto. Sim. Então, eu acho que isso vai gerando aquele sentimento bom nas pessoas, sabe? Vai vendo que, eu tô envelhecendo, eu tenho 45 anos, eu tenho 50 anos, mas eu tô ótimo. E esse sentimento de estar ótima gera essa energia na pessoa. Porque quanto mais a gente se olha e fala assim, eu tô velha, tô feia, isso a gente vai se vendo dessa forma e isso vai envelhecendo o nosso corpo. Porque a forma como a gente se vê, ela é muito importante. Então, eu acho que as mulheres, elas passaram a se ver com mais amor também, sabe? Sim. O que na mulher é mais importante cuidar? Qual parte do corpo, na tua opinião? Eu acho que tem que ser um conjunto, né? Mas se Deus descesse diante de você e falasse, filha, vou te dar uma puniçãozinha, descobrir uns pecadinhos do passado, você vai ter que parar de se cuidar por um tempo da estética. Vou deixar você cuidar uma parte do seu corpo. Que eu vou permitir que você não abra a mão. O que seria? Ai, meu Deus. Eu acho que aí vai muito de cada um, né? Mas eu prefiro o rosto. Tem gente que talvez prefira o corpo, né? Mas eu acho que o rosto. Porque o rosto é o nosso primeiro contato com as pessoas, né? Eu acho que o corpo, ele é muito importante. E ele tem que ser um conjunto ali. Tem que ter uma harmonia, né? Mas eu sou muito fã de rosto. Então, né? Eu falaria o rosto. Mas o cabelo, né? É um cuidado que... a minha avó sempre falou que o cabelo é a moldura do rosto, né? Então, também entra. O cabelo para todo mundo, mas para mulher em especial, né? E tem aquele paciente que chega lá no teu consultório achando que tem o nariz feio e o problema não é o nariz? Tem demais. Na verdade, assim, isso é o que mais acontece. Paciente que fala que tem um problema com o nariz, e geralmente não é o nariz. Ou paciente que chega se preocupando com a papada, e não é papada. É falta de queixo. Então, o paciente, ele tem uma breve ideia do que ele não gosta, mas ele precisa de um direcionamento para ele entender que se, por exemplo, já aconteceu relatos de pacientes meus, fizerem lipo de papada, mas o problema, que era a falta de queixo, não foi arrumado. Então, a sensação de papada continua. Porque, um exemplo, quando a gente não tem o queixo projetado, a gente fala, eu preconizo o queixo na linha do nariz. Quanto mais projetado, mais harmônico é o nosso rosto, o nosso perfil. Quando o paciente, que é a maioria de nós, não tem queixo projetado, o que a gente enxerga? O fundo do pescoço. Então dá aquela falsa sensação de papada. E isso vale para ambos os sexos, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, o que isso causa? Por exemplo, meu nariz é feio, meu nariz é grande. E não é só falta de queixo, porque aí entra outra questão de proporções. A gente tem 3 proporções no nosso rosto: parte superior, parte medial e parte inferior. E elas têm que estar em harmonia. Então, o que acontece? Quando a gente não tem a parte inferior projetada, com o mesmo tamanho da medial, por exemplo, o que você vai ter a tua pior sensação? Você vai falar que você é bochechudo, teu bochecho é grande, você vai falar que teu rosto é redondo e que teu nariz é grande. Por quê? Porque essa parte do rosto tá em evidência. E não é. É só falta de projeção da parte inferior. Então, quando a gente alinha essas partes, o paciente vê que o nariz dele não era grande, não era feio,
e que só faltava queixo. Inclusive, eu sempre falo para meus pacientes, ai, mas eu não gosto do meu nariz. Eu falo, nossa, seu nariz é lindo. Depois que a gente fizer seu queixo, você vai ver o tanto que ele vai ficar mais bonito ainda. Agora eu sei por que o doutor não quis operar meu nariz. Acho que o problema tá no queixo. Vamos fazer um queixo, você vai amar. O que é mais fácil, corrigir o nariz ou o queixo? Ah, o queixo, sem dúvida. Com certeza. Mas até mesmo porque nem todo nariz é para ser feito rinomodelação. Uhum. Nem todo nariz a gente vai ter um bom resultado na rinomodelação. O que atrapalharia? A anatomia do nariz. Uhum. Tamanho do dorso. Então, tudo isso, o tamanho da binha do nariz também. Mas para resolver o queixo é só paliativo, temporário, tem algum procedimento definitivo? Tem procedimento definitivo, alguns médicos fazem, que é como se fosse um implante de esqueci o nome agora do... É uma prótese. Uma prótese, que é feita uma cirurgia e é permanente, uma prótese. Mas a gente faz com um ácido, mas tem uma alta durabilidade, dura 1 ano e meio, mais ou menos, então é bem tranquilo. Quando você fala que um queixo projetado é bonito, você não conhece o Cássio, ex-goleiro do Corinthians. Eu sei quem é. O dele já é demais, né? Não, coitado. Também não vamos abundar, né? Porque o dele abundou. É questão da proporção, né? Talvez alguma coisa esteja fora de proporção, né? Uhum. Mas o dele parece ser natural, né? Mas é feio, né? Sejamos sinceros. Beleza é subjetiva. Mas a gente tem a beleza está nos olhos de quem vê. Exatamente. Nós temos um vídeo que fala que você fala, a gente roubou lá do seu Instagram, legal. Que você fala dessa proporção, que às vezes o erro não tá onde a pessoa pensa que tá. Uhum. Vamos ver. Será que o seu nariz é grande ou você só não tem queixo? Quando você olha esse paciente pela primeira vez, o que no rosto dele que mais te chama a atenção? Provavelmente seja o nariz, né? Quando traçamos uma linha reta do queixo até o nariz, a gente pode perceber que esse paciente tem uma retração mental bem considerável. A boca dele, principalmente a parte superior, ela é mais fina. Tem pouca marcação mandibular e o nariz dele tem essa tortuosidade. O cara é bonito. Que o nariz desse paciente é pequeno, você acredita? Então, nós deixamos esse nariz mais retinho. Fizemos um preenchimento labial para que o lábio acompanhasse, né, essa linha entre queixo e nariz, a projeção do mento e, é claro, um pouquinho de mandíbula. E esse foi o resultado incrível dessa harmonização facial, que com certeza, com pontos estratégicos, a gente trabalha aquilo que existe de mais belo em você, realçando os seus traços principais. E não esqueçam de tomar água, tá? Todos os preenchimentos, eles duram mais com o corpo hidratado. Muito bem. Muito legal. Com licença. É exatamente, Gelson, tomar água. Tomem água, gente. A água é milagrosa, né? A água é milagrosa. Eu sempre falo para os meus pacientes, porque eu quero cuidar da minha pele. Tomar água. Falei, aí fica difícil, né? não tem... Assim, a gente faz uma parte, né, na clínica, mas vai do paciente fazer a parte na casa, né? Que é o dia a dia. Então, a água, ela é o principal. Pra tudo. Pra pele. Você antes falava do Botox. Tem gente que dura mais, dura menos, eu deixei passar. Mas, por exemplo, me ocorre de resgatar o assunto, porque tem uma atividade física que atrapalha um pouco também, né? Ou é mito? Depende. Eu sempre falo para os meus pacientes que talvez a maioria das pessoas não saibam dessa informação, mas eu acho que talvez o que mais atrapalha a durabilidade da toxina é os medicamentos que as pessoas tomam. Que tipo de medicamento, por exemplo? Anti-inflamatório, antibiótico, eles meio que acabam com a toxina, sabe? Eles degradam a toxina, dura muito menos. Porque ele vai entender que é para eliminar aquilo, né? Exatamente. A toxina, ela é uma proteína de uma bactéria que se chama Clostridium botulinum. Então, querendo ou não, apesar de ser internalizado ali, fica só, né? Ele não deixa passar uma informação, né? Um neurotransmissor, que é acetilcolina. Mas, de qualquer forma, é uma proteína de uma bactéria. Então, essas classes de medicamentos, eles interferem muito na toxina.
e no corpo em geral, né? Uhum. Então, degrada com muita rapidez. Eu sempre aviso os meus pacientes, cuida com a medicação. Porque às vezes o paciente, ele tá com uma dor aleatória, não tá inflamado nem nada. E ele vai lá e compra na farmácia um medicamento que tenha anti-inflamatório, às vezes ele nem sabe. Uhum. E ele toma. Então, ao invés de durar 5 meses, vai durar 4. Ou nem isso. Ou nem isso. Porque às vezes se ele tomar várias vezes, vai diminuindo com mais intensidade. Uhum. E, então, o exercício físico é como se ele fosse desgastando ali o corpo, porque acaba queimando mais, né? As células. Mas eu acho que talvez o exercício físico nem seja um principal vilão da toxina, não. Mas aí entra como que o corpo do paciente também tá. Em questão de vitamina, mineral, tudo isso influencia. Questão da água, uma pele hidratada tende a durar mais, uma pele mais seca, o sono, o estresse. Então, são vários fatores que acabam atrapalhando a toxina. Tem muitos mesmo. Uhum. O que tem de procedimento em você? Eu tinha, né, toxina, que agora já tá saindo. Eu tenho queixo e toxina no pescoço. É a única coisa que eu tenho. E eu coloquei 0,5, que é meio ml de preenchimento labial, uma vez há um ano atrás, só pra hidratar, não pra dar volume. Que também tem essa diferença, que as pessoas não sabem. Sim, muito bem. Gente, nós estamos aqui no Inove Podcast falando com a Ana Paula Gavron. Ela é biomédica, especializada em estética, cuida da aparência das pessoas, melhora o autoastral de todo mundo e hoje está dando o ar da sua graça aqui no Inove Podcast, direto de Itajaí. Itajaí, quase 600 quilômetros daqui, né? 590 mais ou menos, né? Longe. Mas Laranjeiras do Sul continua no seu coração. E você, volta e meia, tá atendendo os pacientes aqui, né? Sim, eu sempre que eu venho, eu atendo o paciente aqui. Sempre tem bastante paciente, graças a Deus. E eu não divulgo muito, né? Porque eu sempre fico poucos dias. Então, às vezes eu não consigo atender muita gente, muita demanda. Então, são poucos pacientes que acabam sabendo quando eu venho. Então, é bem restrita a agenda, né? Queria poder atender mais, com certeza. Muito bem. Nós estamos aqui, portanto, com a Ana Paula Gavron, no Inove Podcast, que é assinado pelo Rinaldi Postos de Serviços. Aproveite vantagens que só os clientes do Rinaldi têm. Conheça o Volare, exclusivo do Rinaldi, mais o Shell Box de toda a rede Shell. Rinaldi Postos de Serviços. Inove Podcast para Good Slice, Home of Pizza. No estresse, vai de pizza, vai de Good Slice. Mesquita Engenharia. Quando o assunto é obra, não se improvisa. Mesquita Engenharia, construindo confiança. Pinduca Tech, iPhone, acessórios e assistência técnica para celulares. 998554743, Pinduca Tech, Barão do Rio Branco, 2277. E Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. Nós estamos aqui no último bloco do Inove Podcast com a Ana Paula Gavron, biomédica. A gente está falando de beleza, mas eu já anotei aqui nas entrelinhas antes do programa que você vai muito além da questão estética, que você tem vasto conhecimento em toda experiência, graças a Deus. E conhecimento técnico, também, né? Pelo que eu pude notar, né? Você fez a faculdade querendo fazer, de fato, né? Não. Não? Deixa eu te falar que não. Aprendeu a gostar no meio do caminho. Eu aprendi a gostar e as pessoas sempre me falavam: Ana, você tem que fazer isso porque combina muito com você, muito seu jeito de ser. E daí eu fui pesquisando e eu fui gostando. Até mesmo porque lembro que eu te falei que lá naquela época não era o que era hoje. Era um pouquinho diferente. Sim. Mas aí eu fiz uma pós, né? Fiz uma pós-graduação em estética avançada, que foi onde eu achei maravilhoso. Eu falei assim, meu Deus, realmente
Acertei. Acertei. Aham. Foi essa a sensação. No começo do programa, eu falei que a gente tava em 3 nessa bancada. Ah. Eu, você e quem mais? E o baby, um baby. É. Você tá meio grávida, então, é? Na metade da gestação, meio grávida. 5 meses? 5 meses. Vai fazer semana que vem, vai completar 5 meses. É, e tá tudo bem com você? Graças a Deus. Eu falo que, nossa, minha gestação tá sendo a melhor do mundo. Que não senti benção, nada. né? E a grávida é mais bonita? Eu acho que tudo vai de como a grávida lida com a sua gestação, né? Aham, E assim, nem todas as gestações são tranquilas. sim. Tem gestações que são terríveis. Tem mulher que sente muito enjoo, que realmente, às vezes, vive no hospital, porque é uma gestação, às vezes, de risco. Então, tem muitas coisas que podem ali contribuir. Mas eu acho que a gestação é uma das fases mais lindas da mulher, sem dúvida nenhuma. E tem a interferência da questão hormonal, né? Demais, muito, né? Tem muito hormônio ali acontecendo. Então, a questão emocional, hormonal, tudo muda, né, na mulher. Mas eu acho que é uma fase maravilhosa, com certeza. O que uma grávida não pode fazer em termos de procedimentos estéticos? Nada. Não pode fazer nada. Tem algumas coisas que ela pode fazer se acaso o médico dela liberar, a médica liberar. Microagulhamento, se eu não me engano, pode fazer. Mas assim, a gestação, ela é uma coisa muito sagrada. Eu não tenho nem muita pesquisa com gestantes. Uhum. Então, é uma área que a gente não pode fazer toxina botulínica, a gente não pode fazer nenhum preenchimento, porque o feto ali em desenvolvimento, ele é muito importante no corpo, né? Então, não pode dar muita medicação. Então, tudo que possa ocorrer de atrapalhar ali a gestação não é indicado. Sim. Inclusive, entra os procedimentos. Uhum. E você se depara com situações inusitadas, que a pessoa insiste num procedimento que vai fazer mal para ela? Tem isso? Ou não? Olha, no meu dia a dia é bem difícil, tá? As pessoas, elas são bem conscientes, assim, hoje em dia, do que elas querem, do que vai ficar bom para elas. Mas elas também são sempre abertas, assim, a sugestões. Por isso que sempre um bom profissional para indicar as coisas que ela realmente, de fato, precisa, é muito importante. Mas, geralmente, não. Assim, as pessoas, elas são bem concentradas, centradas, assim, no que elas querem. Ana, quando você fica olhando para uma pessoa, você fica atuando como profissional da estética ou não? Eu tento não. Mas, às vezes, é mais forte que eu. Mas eu não falo. Uhum. Assim, eu não sou aquela pessoa que eu saio apontando. Olha, esse microfone me ajudou, eu acho, né? Não. E aí você começou a falar, eu comecei a me esconder numa altura do programa. Não, eu sou, assim... É que nosso olho, ele já é projetado pra você analisar a pessoa, né? Aham. Então, é difícil a gente separar uma coisa da outra, né? Mas eu não fico apontando, tipo assim, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, assim. Eu observo. Se a Mas pessoa não te comento. perguntar, você... Se a pessoa me perguntar, se ela tiver vontade, aí eu posso falar o que eu penso. Mas eu ter iniciativa de falar, jamais. Não Mas faço. depois do programa eu vou fazer umas perguntas extras pra você. Pode fazer. Uma análise facial. Aham. O que você encontrou nessa uma hora O que que eu posso a gente... fazer, melhorar? Aham. Não tem isso também de a pessoa tá muito preocupada com o aspecto físico dela, mas a pessoa se veste mal, erra no caso da mulher na maquiagem. Não tem disso também? Claro que tem. É sempre um conjunto, né? Tudo é um conjunto, mas as pessoas, quando elas começam a buscar essa melhoria, elas vão tentando melhorar nas outras áreas também. Uhum. Então, você vai pesquisando coisas que mais combinam com você. Então, eu acho que uma coisa vai desencadeando a outra, sabe? Vai destravando, você começa a se vestir melhor. Por quê? Porque vai mexendo muito na autoestima. A forma como você se vê. Então, você vai se vendo mais bonito, você quer estar mais apresentável. Você vai escolher melhores roupas, melhores coisas, melhores produtos. Então, você vai... acessórios, tudo isso vai agregando ali na imagem da pessoa. E eu acho que tudo isso parte do pressuposto da autoestima. A forma como a gente se vê, sabe? Tem pessoas que acabam se deixando de lado, sabe? Ou por conta de algum problema, ou é muito corrido no trabalho,
ou é família. Então, tem muitas coisas que levam as pessoas a acabarem se deixando. E quando elas começam a voltar, a se olhar, a se cuidar, a falar, não, eu preciso cuidar de mim. Tudo ao redor muda. Eu sempre falo para os meus pacientes isso. Quando a gente se cuida, quando a gente se ama, quando a gente se valoriza, tudo ao nosso redor muda. Já foi comprovado que pessoas mais bonitas, elas ganham mais. Por quê? Porque a pessoa, ela se vê melhor e ela se vende melhor, a energia dela muda. Uhum. Então, a autoestima, ela é um poder, tem um poder incrível na vida das pessoas. E quando elas descobrem isso, eu acho que abre um portal para uma nova vida para elas, sabe? Isso realmente muda relacionamentos, muda trabalho, muda tudo. Uma pessoa se sentindo bonita entrega mais no trabalho, é isso? Com certeza, com certeza. Eu acho que quando a gente se sente bem conosco, a gente se sente bem, a gente se olha no espelho e a gente gosta do que a gente vê, a nossa energia muda. Uhum. E a nossa energia mudando, tudo ao nosso redor muda. Sim. Então, o nosso relacionamento muda, o nosso trabalho muda, as nossas relações interpessoais mudam, tudo vai melhorando. Eu tenho plena convicção de que sim, a forma como a gente se enxerga, a forma como a gente se cuida, ela impacta diretamente nisso. E o ambiente também molda a gente, né? Demais. Porque se eu convivo num lugar que as pessoas ligam lufas pra estética, eu também não vou ligar muito. Com certeza, não tenho dúvida disso. Então, o nosso ambiente, as nossas referências de pessoas, as nossas companhias, tudo isso ele vai modificando. Mas as pessoas, elas têm geralmente essa questão do tipo assim, meu pai e minha mãe não se cuidaram, mas eu quero me cuidar, sabe? Então, vai muito de cada um, sabe? Mas sim, o ambiente, com certeza, molda demais. Os amigos. Sim. Eu acho que é um pensamento de todo mundo, mas normalmente ele fica latente, que é a questão da educação, do comportamento. A beleza também está associada aos comportamentos, né? Da pessoa. Com certeza. Eu acho que a forma como a gente se mostra no mundo, né? Uhum. Então, a forma como a gente fala, o tom de voz que a gente usa, a escolha das palavras, tudo isso é como se fosse uma combinação de coisas, né? Que vai e auxiliando você montar a tua personalidade. Mas isso daí entra aquilo que a gente falou antes. Com o passar do tempo, a gente vai se melhorando, né? A gente vai se lapidando, construindo sempre a nossa melhor versão, nosso melhor eu, né? E, com certeza, isso faz muita diferença. Sim. A biomedicina é um bom campo de trabalho? Demais. Eu acho que, eu sempre falo, as pessoas, elas têm que fazer o que elas amam, o que elas gostam. Uhum. Eu acho que, eu sempre falo que o sucesso, dinheiro, é sempre consequência de você fazer algo e você estar em contato com algo que te cresça, sabe? Quando você se sente bem de fazer aquilo. Porque muitas pessoas estão num trabalho que talvez elas nem gostem muito e talvez se elas fossem fazer o que elas amassem, elas iam ter muito mais retorno. Tanto financeiro como a questão pessoal. Eu acho que quando a gente tá em contato com aquilo que a gente gosta de fazer, eu acho que é a principal coisa. Porque senão, se não for, se torna um peso, como qualquer outro trabalho. Uhum. Mas a biomedicina, sim, ela é um campo espetacular. Tanto que cresceu muito nos últimos anos, né? Sabe o que eu gostei em você? Foi quando eu falei assim, o que você acha de dentista que faz botox, isso e aquilo? Você falou, ok, se a pessoa está treinada, está preparada. Em outras palavras, você falou isso, né? Normalmente, a estética, ela é... O campo da estética, ela é populada, né? Ela é ocupada por profissionais que se especializaram nisso. São profissionais com outra formação. Uhum. E eu acho que o mercado, por si só, vai expurgando quem não dá conta do recado, né? Então não é uma crítica para esse ou para aquele que vai... Não. Assim, tem vários profissionais que podem atuar na estética. Uhum. Médico, biomédico, farmacêutico, enfermeiro... Uhum. Ai, meu Deus do céu, esqueci. Tem jornalista mais. Não, né? Não.
Isso, fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Achamos o que tinha sido... Não sei porque que eu tava esquecendo. Enfermeiro também pode. É bastante gente que pode. E assim, não tem por que você falar que uma profissão é melhor que a outra. Não claro faz sentido. que a base da formação é diferente. Uhum. A base de formação de um enfermeiro, de um fisioterapeuta, de um biomédico, de um dentista é totalmente diferente. Sim. Mas tem a especialização, que é pra isso, pra te dar uma outra base. Só que vai do profissional estudar além. Porque, por exemplo, a odonto, ela estuda muito face. Uhum. Talvez as outras profissões não estudem tanto quanto a biomedicina estuda, né? Sim. Mas talvez outras profissões não estudem tanto quanto a odonto. Então, mas isso vai do profissional estudar realmente, ir atrás, conhecimento, curso. E eu sempre falo que a gente aprende no curso. Uhum. Pós vai te dar uma base ali de estudos mais teórico, mas ali os cursos práticos que a gente faz direto com profissionais é sempre o melhor caminho. Ana, eu acho que a gente vive num mundo de coisas cíclicas, de movimentos cíclicos, costumes temporários. Mas duas movimentações em massa que a gente vê hoje, um é na área da estética, que é o que a gente está tratando, e o outro na área da educação física. Eu acho que são movimentos que serão perenes, né? Que serão para sempre colocados num grau de muita importância, pauta, né? Eu acho que sim também, porque as pessoas elas passaram a ter a certeza de que sim, cuidar de si, cuidar do corpo é sempre muito bom. Então, eu acho que isso realmente nunca vai sair de pauta. Tanto que a era do wellness tá muito forte também, que é você fazer uma academia, cuidar da alimentação. E eu acho que isso é sempre o caminho, né? A gente sempre pensar no nosso bem-estar. Eu acho que, realmente, claro, pode acontecer o contrário, mas acho muito difícil. E pensar que outrora alguém já falou que era frescura, né? Sim, demais. A estética já foi muito taxada como frescura. E hoje em dia, todo mundo sabe que não. Uhum. Todo mundo não, né? Mas a maioria. Eu acho que um percentual muito gigante da... Vem crescendo nos últimos anos. Vem crescendo bastante. As pessoas, elas não têm tanto preconceito igual tinham antes. Uhum. Mas são coisas que sim, vai aumentando. Eu fazer uma depilação a laser, um botox, não me faz menos homem. Imagina, jamais. Nunca. E a mulher não se fará menos natural fazendo qualquer procedimento para melhorar, né? Exatamente, com certeza não. E isso vai sendo desmistificado, né, nas pessoas. Então, isso é muito bacana, vai ver a evolução das pessoas em achando que, não, eu vou gostar de fazer, eu vou tentar fazer. Se eu não gostar, eu não faço mais. Sim. Mas se dando a permissão de viver aquilo, sabe? Sim, com certeza. Eu acho isso muito bacana. Ana, você é inteligente, conhecedora do que faz e muito querida. Muito obrigada. Digo mesmo. Obrigado. E foi com essa pessoa brilhante, essa profissional talentosa que nós tocamos o episódio desta segunda-feira do Inove Podcast. Eu espero que você tenha gostado de falar com a gente. Papo. Esse assunto é muito gostoso de falar. É mesmo, é um assunto leve, né? Fácil de traquejar. Com certeza, eu amo também. Quero agradecer de novo o convite. Eu amei estar aqui. Muito obrigada. E vamos fazer uma harmonização facial? Eu acho que a harmonização, só para concluir, a harmonização facial é uma coisa assim que ninguém imaginava falar há um tempo atrás. E hoje é um assunto que está em todo canto, né? Sim, e assim, as pessoas elas sempre falam assim, eu quero fazer alguma coisa. As pessoas elas têm vontade de fazer, porque vê o quanto melhora, né? Mas tem gente fazendo desarmonização facial, né? Tem uns errinhos por aí. Tem profissionais ruins em qualquer profissão, né? Tem profissionais e profissionais, né? Ana, brigadão. Obrigada a vocês. Felicidade pra você, tá? Obrigada. Pra nós. Pra vocês, inclusive. Pra você e pro bebê, tá? Pro baby. Essa moça bonita, essa mulher queridíssima, deu o ar da sua graça no Inove Podcast de hoje pra
brindar você que sempre nos dá o carinho da sua audiência. Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau!